Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus Cristo, a doce paz, aquela que excede a todo entendimento, né? Que ela seja com os nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Amém. Nessa noite, né, um desafio proposto, continuar no tema da nossa igreja, as estações. E aí, quando eu estava lá, preparando, né, o meu esboço, me arremeteu lá aos bons tempos de aula no primário, pastor. Saudade das crianças, saudade da sala de aula. E aí eu estava lembrando, né, quando dávamos aula de ciências, né, ainda era dentro de ciências, as 4 estações do ano. O verão, o outono, a primavera e o inverno. Eu me lembro que marcávamos, né, o início de cada uma delas, o cronograma certinho, as características de cada uma delas. E sempre que podíamos conversando, né, as crianças manifestavam um interesse muito grande pela primavera, estação das flores, né, assim éramos chamados. Verão, professora, coisa muito boa, praia, piscina, cachoeira, banho de borracha. Ai, que coisa boa que é o verão. Mas o outono, quando vai chegando o outono, a gente já começa a lembrar que vem o inverno. Ai, professor, inverno. E principalmente há uns 20 anos atrás, o inverno era bem mais rigoroso que hoje. Eu não sei se os da minha idade, mas outros se recordam disso. Eu me lembro de ir para a escola de manhã, um frio, mas muito frio. A gente ficava brincando com a nossa respiração, que ao sair, né, aquela condensação, aquela fumaça, de tão quente que era por dentro, de tão frio que estava para o lado de fora, muito frio. E a gente ia observando que as pessoas, pelo menos a grande maioria das pessoas, costumam não gostar do inverno. Ou pelo menos a grande maioria, já tem gente, já vi gente balançando a cabeça aí. Ou pelo menos a grande maioria prefere o verão. Mas, amados, eu vou falar para você hoje 2 coisas. Primeiro, o inverno é muito importante. Não é à toa que Deus criou assim. E o inverno a gente sabe que ele é resultado, né, do movimento de translação, o eixo central da Terra, né, a sua inclinação, à medida que a Terra, né, é inclinada no hemisfério mais ao Sol é verão, o outro que está menos inclinado ao Sol, inverno, e os intermediários, ou primavera, ou outono. E a gente sabe que à medida que esse movimento se completa, ela vai mudando a sua inclinação e as estações vão se sucedendo. Mas o nosso desafio hoje é aplicar isso na nossa vida. O conteúdo de forma secular, você estudou lá na escola, ele está aí disponível nos livros, você pode pesquisar, é muito bom. Mas na nossa vida, o que significa o inverno? Na natureza, como eu disse, ele é muito importante, ele é um tempo de renovação. Se não houvesse o inverno, haveria uma saturação, tanto nas plantas, como em alguns seres vivos. E isso automaticamente iria gerar um desequilíbrio. Então já viu aí que o inverno tem a sua importância. Quando as folhas perdem as plantas, né, perdem suas folhas, elas estão, na verdade, economizando, juntando energia para depois vir com tudo. Com tudo. O solo em repouso naquele período depois vai produzir muito mais, né? Haverá um renascimento. Quando entrar setembro, como já dizia Beto Guedes, né? A nova estação. E na nossa vida? Eu peguei 2 versículos bíblicos e ao longo da mensagem nós vamos ver como eles se completam. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Primeiro, Eclesiastes 3:1. E também já deixa aberto e marcado aí 1 Tessalonicenses 5:18. Então, primeiro, Eclesiastes 3, verso 1. Primeira Tessalonicenses 3, verso 1 nos diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E lá em 1 Tessalonicenses 5,
18, você lê: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra. Ela é viva, ó Deus. Ela é eficaz. Fala ao nosso coração. Usa, ó Deus, a Tua serva tão somente como instrumento Teu, para que seja dado aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, ó meu Pai. Amém. Bom, eu disse que nós falaríamos que na nossa vida, nós também falamos e passamos por estações. Ao longo dessa série de mensagens que tem sido apresentada aqui dominicalmente, quartas-feiras, encontros, muitos testemunhos, nós vemos que realmente há dias que nós estamos vibrantes, né? Nós estamos em pleno verão. Há tempos que a gente se aquieta, né? Dependendo de como esteja a nossa vida, podemos classificá-la como uma primavera, e dependendo da estação que vem a seguinte, né? Outono. Mas também vivemos invernos. Também vivemos dias onde a cor da estação é cinza, onde os movimentos estão devagar, onde nos sentimos menos produtivos, onde não temos muita vontade de sair, de fazer muitas coisas, onde nos sentimos realmente às vezes até para baixo, uma ponta de depressão, ou então a depressão inteira às vezes, e muitos são os motivos que nos levam a isso. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente encontra registro de que grandes homens e grandes mulheres de Deus viveram seus invernos. Graças a Deus, porque isso está registrado aqui, porque senão eu ia me achar um nada. Eu sei que eu não sou nada sem o Senhor Jesus. Mas quando eu olho e vejo, poxa, se Elias ficou deprimido, se Ana passou por momentos de depressão, né? Se Paulo teve o seu momento de inverno, se Sara teve o seu... Por que eu, né, não posso ter os meus? Em que eu sou diferente deles? Serve de consolo, mas serve de lição. Eu não posso usar como desculpa. Poxa, deprimido, até Elias ficou. Não. Ele ficou, ele passou, foi transitório na vida dele. Se você for buscar aí na Bíblia, você olha lá em 1 Reis 19, né? A partir do verso 11, você vai ver aquele grande homem de Deus que tinha acabado de enfrentar os profetas de Baal, que tinha visto a manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus de uma forma como, meu Deus, eu não sei quantos tiveram esse privilégio, eu não vou arriscar a dizer, né? Um homem totalmente usado por Deus, que fez descer fogo do céu. Agora ele estava lá dentro de uma caverna, a ponto de Deus chegar para ele e dizer: olha, o que você está fazendo aí? Por que você está aí triste desse jeito? Você está com medo porque Jezabel falou que ia te matar? Você está com medo? Sai daí. Não fica dentro dessa caverna. Se você também olhar, continuar desfolhando a palavra de Deus, você vai ver em Atos 21, né, a prisão de Paulo. Imagina aquele homem, cidadão romano, né, ele tinha cidadania romana, um homem que viajou, né, a gente vê as viagens de Paulo, um homem que para o Evangelho de Deus, nossa, agora esse homem estava preso, dentro, né, domiciliar, mas preso, cerceado da sua liberdade. Que inverno. Você imagina agora um outro personagem bíblico, Noé, dentro daquela arca cheia de bicho. Um espaço com certeza bem resumido, estrume, alimento, barulho de bicho. Eu imagino como aquelas pessoas trabalhavam ali dentro. Imagino o trabalho o dia inteiro, a exaustão, o cansaço, e sem poder sair. Para o lado de fora era muita água, e tudo lacrado por Deus. Você sabe a história, que Deus fechou por fora. Será que o inverno ali dentro era rigoroso? Ou será que era um clima agradável, de primavera, de verão? Eu também peguei duas mulheres. Eu imagino Ana, enquanto lá a sua rival, né, Penina, provocando: você é estéril, você não dá filhos para Eucana, né?
Isso é uma árvore seca, ou imagino lá o que mais. Essa mulher falava para Ana, a ponto dela estar tão deprimida, dela se jogar aos pés do Senhor, né, que o sacerdote Eli pensou, essa mulher está embriagada. Essa mulher veio, tomou todas e veio para cá. Não, ela estava era amargurada, ela estava era triste, ela estava vivendo um período de inverno. Eu imagino também Sara, você pode ver isso lá em Gênesis, capítulo 16, 4. Tem uma promessa na vida do meu marido, que para se cumprir, precisaria que eu desse a ele um filho. Os anos se passando, a menopausa, ela agora era uma mulher estéril, ela não podia, fisicamente, biologicamente falando, gerar mais nada. E Deus diz que a promessa, haveria o filho da promessa. Ela então tenta dar aquela ajudinha, né, perigosa, que a gente sempre faz, dá uma mãozinha para quem não precisa, que é Deus. Entrega a sua serva Agar para que Abraão, através dela, tivesse o filho da promessa. A serva, quando se viu grávida do seu senhor, começou a menosprezar a sua senhora. Você já imaginou a posição de Sara? Além de eu não dar o filho que ele precisava para levar e suscitar, né, a geração que Deus prometeu, agora a minha serva, esperando um filho do meu marido, ainda fica, na nossa linguagem aí, tirando onda com a minha cara. Você já imaginou? Será que Sara estava feliz? Será que Sara estava bem? Ela estava vivendo também o seu momento de inverno. E muitos outros, se você for, né, procurando aqui, você vai encontrar que existem muitos outros personagens em muitos outros momentos bíblicos que viveram o seu inverno. Mas nessa noite eu quero falar com você sobre o mais perigoso de todos os invernos, o inverno da alma. Porque o inverno, como sinônimo de problema, nenhum de nós está livre, nenhum de nós. Por N motivos, eu vou apenas citar um ou outro aqui, o que causam, né, esse inverno. Nós somos seres humanos, nós somos fracos, fáleis, suscetíveis a tudo isso. Nós somos composto cada um de nós por uma parte muito grande, talvez a maior de todas em nós, que é a parte emocional. E nós estamos vivendo dias aí onde a parte emocional de todos nós está sendo muito afetada. Nós estamos vivendo uma pandemia. Eu, como estudante, vocês também, eu já tinha estudado isso na história, eu já tinha visto isso nos livros, mas eu nunca tinha vivido uma situação dessa. Já vi falar da peste negra, gripe espanhola, disso, daquilo, que morria gente, que ficava gente pelas ruas, que enterrava em valas coletivas. Eu escutava, né? Você, quando lê a história, te conta esses fatos. Mas agora nós estamos presenciando. Agora eu adoeci. E você sente na pele o que é uma depressão, né? O que é um estresse pós-traumático. Né? Um termo que a gente escuta, mas talvez nunca tenha vivenciado e não sabe o quanto isso dói. Então, doenças causam inverno? Causam. Às vezes você faz aquele exame morrendo de medo, quando abre, quando pega, não sei você, né? Eu abro, eu não espero chegar lá no médico. Vou lá comparar os números, às vezes tem coisa que eu não entendo, eu vou pesquisar. Nem sempre, às vezes, as notícias são boas. Quantas vezes chegam aquela notícia que você... Senhor, de onde eu vou tirar forças para vencer isso? Às vezes tratamentos dolorosos, nem sempre com você, mas às vezes com pessoas que você ama e que muitas vezes é pior do que se fossem você mesmo. Quantas vezes já dissemos isso? Não podia ser em mim? Não podia ser comigo? Por que no meu filho? Por que em fulano? Né? Por que não comigo? Crises conjugais geram inverno? Geram. Quantas vezes dentro da nossa casa? Às vezes a dificuldade de entrar em entendimento entre os cônjuges, não conseguem afinar-se. Às vezes uma questão financeira, né? A falta do dinheiro, infelizmente a raiz de todos os males, ele também causa inverno na nossa vida, as contas para pagar, as contas que não param de chegar, as cobranças, sejam das agências credenciadas, se for a dívida num banco, é o banco ligando, se for a dívida no cartão, é uma central ligando, se for um aluguel, é o lugar de locação te ligando.
Os filhos querendo as coisas, o padrão de vida que cai, às vezes ter que tirar um filho de uma escola, colocar em outra. Se as compras você gastava X mensalmente, agora você tem que gastar Y. Vamos suprimir itens da nossa lista de compras. Isso dói, isso gera inverno dentro da nossa casa, na nossa vida? Sim, com certeza. E esses vão gerando outros problemas com filhos, que mesmo sendo educados nos valores da palavra de Deus, nem sempre a seguem. Filhos que muitas vezes nós oramos por eles, intercedemos, pedimos a Deus, queremos vê-los formados, queremos vê-los numa faculdade, pedimos a Deus que os coloquem lá dentro, e quando lá dentro estão, lutam para tirar Deus de dentro deles. Eu, enquanto professora, vejo muito isso, muito isso. E a gente, enquanto pais, vivendo esse tipo de inverno dentro da nossa casa. Enquanto pais, lutando, para que a palavra de Deus se cumpra na vida daqueles que amamos. Frustrações. Quantas pessoas se espelham em homens, em líderes, e quando se frustram, mergulham num longo período de inverno. Nessa noite eu quero te dizer que o inverno, aí fora, secular, o inverno cronológico, ele tem data de início e ele tem data de fim. Se você for consultar lá, você vai ver que 21 de junho é cronologicamente a data de início do inverno. Mas ele também tem uma data para findar. 22 ou 21 de setembro. E na sua vida, meu querido? E na sua vida? E o inverno que todos nós vivemos, quanto tempo dura? Quanto tempo está durando o seu inverno? Quanto tempo já durou invernos e mais invernos que eu já vivi? Eu quero te dizer que a duração do nosso inverno, em grande parte, depende de como nós reagimos e nos comportamos durante ele. Eu vou parafrasear aqui pastor Jean Delgado, que diz que o que vivemos após o inverno, ele não usa o termo inverno, tá? Ele usa crise. Vai depender diretamente das nossas atitudes enquanto passamos ou vivenciamos ele. Tem muita gente que quando está vivendo um período de inverno, um período de sofrimento, ele reage de N maneiras. A primeira é questionar Deus. Deus, por que comigo? Se quando eu fiquei doente, eu fosse questionar a Deus, eu não sou melhor do que ninguém. O sol, a chuva, graças a Deus, vem para todos, para todos. E doenças também, provações também, problemas também, a pandemia. Então não é questionando Deus que o seu inverno vai passar. Não é se revoltando contra Deus. Conheço gente que quando enfrenta problema, some da igreja. Não vou mais. Não, vou esperar passar, não, estou cheio de problema. Às vezes a gente visita, ou a gente liga, não, você não sabe o que está acontecendo comigo. Eu pergunto, você está lendo a Bíblia? Está orando? Está em comunhão com Deus? Ai, mas aí começa, né? Não tenho vontade, estou frio. E uma coisa vai levando a outra coisa, e vai esfriando, e vai esfriando. E esse inverno tende, ao invés de findar-se, prolongar-se. Esse inverno se torna mais duradouro, porque a pessoa não reagiu como deveria, frente aos problemas que a vida coloca para ele. Tem muitas pessoas, que quando estão passando por inverno, elas reclamam muito, fazem-se de vítima. Tem uma passagem bíblica que eu aprecio demais, um personagem bíblico, vocês sabem, a história da Sunamita, eu já contei aqui. Aquela mulher que vivia com seu esposo, que recebia na sua casa um homem de Deus, periodicamente, quando ele passava por ali. Ela preparou um lugar para hospedá-lo, um quarto, mobiliou esse quarto e ele podia ficar ali. Só que essa mulher e esse homem, eles não tinham filhos. E o profeta disse a ela que ela teria, que Deus daria a ela um filho, e se cumpriu a promessa de Deus. Mas você continuando a ler, você vai ver que num determinado momento a criança tem um problema lá, ai, minha cabeça, você vai ler a história, e a criança falece. E é aí que entra o inverno de Sunamita.
Ela deixa a criança lá no quarto e ela vai ao encontro do homem de Deus. E quando eles se encontram, ele pergunta para ela, como se fosse hoje, né? A gente se encontra: oi, fulano, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem lá? Tudo bem na sua casa? Tudo bem com seu esposo? Tudo bem com seu filho? A resposta dela foi assim, uma coisa de Deus: tudo bem, vai tudo bem. Ela não chegou se prostrando aos pés do profeta, se rasgando, descabelada, desfigurada, ao ponto que de longe ele já poderia olhar e dizer: meu Deus, o que está acontecendo com Sunamita? O que está acontecendo com ela? Por que ela está desse jeito? Não, ela chegou, eles se cumprimentaram, ela disse que tudo estava bem. E só então ela foi narrar e contar para ele o inverno que estava estabelecido lá dentro da casa dela. Quantas vezes, quando estamos passando por períodos de inverno, de longe as pessoas sabem, só em colocar o olho em você: meu Deus, o que está acontecendo? Não penteou o cabelo, parou de pintar o cabelo, só andava de salto, agora desceu do salto. Ou então era sempre sorridente, tinha sempre uma palavra, tinha sempre um abraço aconchegante, gostoso. Agora, o que está acontecendo? Está abatido, caiu o semblante, desfigurou-se. Você deixa o inverno fazer isso com você? Você deixa o inverno tirar de você, né, a alegria? Eu queria nessa noite desafiar você a fazer com que o seu inverno fosse o mais breve possível. Um dos motivos também que levam esse inverno a durar muito na nossa vida é a inanição espiritual. O que você quer dizer com isso, Magésia? Falta de alimento mesmo. O inverno não é uma doença, tá? Mas eu vou usar agora um exemplo. Quando você está doente, se você parar de se alimentar, você vai sarar? Pelo contrário, quando estamos doentes, o que fazemos? Vamos nos alimentar mais. Vamos buscar alimentos enriquecidos em vitaminas. Compramos suplementos alimentares. Porque precisamos fortalecer o nosso sistema imunológico. Isso nunca foi tão falado, né? Nunca foi tão falado. E é verdadeiro, né? Nós precisamos dar ao nosso organismo condições de combater, né, as doenças que tentam se alojar nele. E espiritualmente, como você tem se alimentado? Eu não sei se você se lembra de quem sentava do seu lado aí, quando secularmente nos encontrávamos aqui, no velho normal. Tem visto essa pessoa por aqui? Está sentindo falta de alguém aí do seu lado, no banco do lado? Tudo bem que a formação às vezes nem era exatamente essa, mas na fileira lá do outro lado, aquela pessoa que às vezes estava em pé lá atrás. Está sentindo falta de alguém? Eu já senti falta de muita gente. Tudo bem que muitas vezes é porque às vezes a gente não consegue se inscrever, às vezes quem vem de manhã não vem à noite, nem sempre coincidem os horários. Eu entendo tudo isso. Mas, pastor, eu estou exagerando quando eu digo que tem gente que não apareceu mais aqui? Infelizmente, eu não estou. Tem pessoas, e não é por motivo de precaução para evitar aglomeração, não. Sumiu da igreja, baniu a igreja da sua vida. Eu não quero dizer que a igreja em si é que faz a diferença, mas eu creio que quando você está em comunhão com Deus, a igreja é uma necessidade na sua vida. Estar aqui é uma consequência do que acontece antes. Quando estamos em comunhão com o Pai, estejamos vivendo qualquer estação que seja na nossa vida, o nosso porto seguro, o nosso lugar de recarregar baterias, o local onde nós encontramos afins, o local onde nós adoramos a Deus com uma intensidade e com toda a infraestrutura que Deus nos deu, é aqui. Então esse lugar, ele não pode ser banido nas nossas vidas. Mesmo no novo normal, tem muita coisa para ser feita, tem muita gente trabalhando. Ou você pensa que esse povo todo que está aí está de braço cruzado? Eu estou vendo gente trabalhando. Novas funções surgiram, novas necessidades apareceram, novas oportunidades estão aí para quem quer trabalhar, não falta serviço no reino. A seara continua sendo grande e os obreiros continuam sendo poucos. Essa realidade não mudou porque uma pandemia se instalou sobre o mundo. E a realidade espiritual de cada um de nós, infelizmente, não mudou. Muitos de nós
continuamos movidos, sabe lá Deus, por que forças ou ventos, que quando os problemas chegam, que quando o inverno se estabelece na nossa vida, o primeiro lugar que abandonamos é a igreja. O primeiro que questionamos e de quem cobramos o que estamos vivenciando é de Deus. Quando na verdade deveria ser feita uma atitude ao contrário. Deveríamos nos achegar mais a Deus, buscar mais a presença dEle, estar mais em comunhão no seu reino, para que os problemas pudessem ser vivenciados de uma maneira mais amena. Se Elias ficasse dentro daquela caverna, dando lugar à tristeza que estava sentindo, o medo, que na verdade ele foi movido pelo medo de Jezabel, ele teria perdido a carruagem de fogo. Ele não teria subido ao céu numa carruagem. Se Paulo tivesse sucumbido na prisão, ele teria perdido a cidadania celestial. Ele teria ficado apenas com a cidadania romana. E grande coisa isso teria sido na vida dele. Se Ana não tivesse se rasgado aos pés do Senhor, sabe Deus quantas afrontas mais ela teria vivenciado, e não teríamos tido o profeta Samuel. E assim mais na vida de todos aqueles outros exemplos que nós temos na palavra de Deus. Passaram pelo inverno, vivenciaram o inverno, mas não se entregaram a ele, não sucumbiram nele. Eu trouxe para você observar junto comigo umas ilustrações que eu gosto muito, que já trabalhei com os meus alunos. Quem gosta de borboleta aqui, levanta a mão. Olhem, podem olhar ao redor, vocês vão ver que muitas pessoas. A gente vê borboleta em pingente, a gente vê borboletas estampadas em camisas, né? A gente vê borboletas agora muito comuns estampadas em grandes painéis, as pessoas vão lá, entram ao meio daquela borboleta como se as grandes asas fossem suas, muito bonito, tema de festas, um bichinho lindo, muito apreciado. Eu queria que você pudesse olhar aqui, né? Eu trouxe para vocês uma borboleta, olhem só, bonito, né? Colorida, linda borboleta, não é? Mas sabe o que essa borboleta, na verdade, há bem pouco tempo atrás ela era? Vamos ver? Olha que coisa mais feia. Não sei vocês, mas eu tenho pavor. Tem algumas que a gente chama de sapecadeira, então, que se a gente se encostar nelas, pelo amor de Deus, que bicho feio. O que a maioria de nós faz quando encontra um bicho desse? Vamos ser sinceros. Mata. Mas, querido, se você gosta de borboletas, se você quer apreciar a beleza das borboletas, tenha paciência com a lagarta. Porque essa lagarta feiosa, essa lagarta horrorosa que está ali, dentro de muito pouco tempo, ela vai se transformar numa crisálida ou num casulo. Está vendo ali? E esse casulo, passando por uma metamorfose que somente Deus, o Criador, é capaz, fará com que aquela lagarta horrorosa se transforme em uma borboleta. Mas se você destruir a lagarta, se você não tiver paciência com a lagarta, você não verá a beleza da borboleta. E eu ainda te digo mais. Não adianta tentar acelerar com as nossas armas. Quando aquele casulo começa a eclodir, se você for lá, pegar uma tesoura, um palito, sei lá, ou com as próprias mãos e começar, não, vou dar uma ajudinha essa borboleta que está presa aqui dentro desse casulo, porque ela não sai imediatamente. Eu não sei se você já teve a oportunidade de observar esse processo, né? A crisálida, ela fica bem ressecada, ela começa a rachar, a borboleta aos poucos vai conseguindo romper, o casulo vai se abrindo, ela fica ali, e quando sai ainda fica um tempo pousada no casulo, até então que horas depois é que ela consegue voar. Tem uma ilustração que eu conto também aos meus alunos, me desculpem sempre falar dos meus alunos, mas é a minha vida secular, que um homem observando esse casulo,
que dias estava lá na cerca do seu jardim, quando observou que ele estava eclodindo, ele resolveu dar uma ajuda para aquela borboleta. E foi lá com um palito, descascou a crisálida e deu um puxãozinho na borboleta que estava molinha ainda lá dentro do casulo. E ficou esperando que então a borboleta voasse. Não, agora ela vai levantar um belo de um voo, vou poder contemplar. Nada, a borboleta está ali, ó, está ali. E não conseguiu voar. Aquela borboleta nunca conseguiu voar. Porque, na verdade, toda a dificuldade que a borboleta passa para sair do casulo, aqueles movimentos para tirar suas asas dali de dentro, para ajustar as pernas, todo aquilo irriga o seu corpo. Faz com que novas substâncias preencham todas aquelas partes que antes não existiam na lagarta e que a torne, então, capaz de voar. Aquele homem precipitado, com toda a sua boa intenção, querendo acelerar um processo natural, aleijou a borboleta, que então não pôde voar. O que você quer dizer com isso, Magésia? O seu inverno pode ser um processo curador da parte de Deus, para que todo o seu corpo seja irrigado da substância espiritual de Deus, que fará com que você se erga, se levante e voe mais alto do que você jamais imaginou. Não tente repreender o seu inverno. Não reclame dos dias maus. A Bíblia diz que quando a gente é tentado, não deve dizer que é da parte de Deus, porque Ele não tenta ninguém, e Ele não premia ninguém. Eu vou mandar um inverno rigoroso sobre a vida de Ieda, mas sobre a vida de Arlene eu vou mandar um inverno bem ameno. Deus não faz isso, queridos. São as nossas atitudes, são os nossos comportamentos, é como reagimos diante das coisas, é o efeito e consequência, causa e consequência, lei da semeadura, da qual nenhum de nós escapamos. Os boletos vêm, os boletos chegam, e não dá para entregar para outra pessoa pagar, não dá para debitar na conta de outro, como também as bênçãos, quando vêm, serão derramadas sobre a sua vida. Não, Senhor, derrama sobre a vida do meu esposo, derrama também, Senhor, mas Senhor vai derramar essa é para mim, essa é de Magésia, não adianta, por mais que eu queira transferi-la, ela é minha. Assim como os problemas também. Não adianta terceirizar. O meu desafio para você nessa noite: rompa esse inverno espiritual. Rompa. Corte. Senhor, eu vou me erguer. Tá frio? Tá, mas eu vou trabalhar assim mesmo. Dona de casa sabe disso, né? Se a gente não quisesse lavar a louça em dia frio, porque a água está fria, o que ia acontecer lá na nossa cozinha, o que ia acontecer na nossa casa? O que a gente diz? Por mais que a gente não queira, tem hora que a gente diz: opa, chega, lá vou eu lavar essa louça. Acabou, lavou, a cozinha ficou limpinha, a casa ficou arrumadinha, mesmo estando frio. Se em dia de inverno ninguém fosse trabalhar, o que aconteceria? O que aconteceria na sua casa? Não, está frio, hoje eu não vou no serviço. Hoje eu vou ficar quieto aqui dentro de casa. Mova-se. Mova-se. E eu quero te dizer, se você quer apreciar o verão, vai ter que suportar o inverno. Vai ter que suportar o inverno. Quer viver a abundância? Saiba suportar a escassez, porque ela também faz parte do processo e não vem só para você, não. Precisamos ter paciência. E não adianta tentar acelerar, como o exemplo da borboleta, porque às vezes colocamos os pés pelas mãos. Fazemos coisa errada, não somos donos do tempo. Não podemos acrescentar à nossa estatura 1 centímetro, se assim desejarmos. E aí, voltando lá nos versículos iniciais, há um tempo para todo propósito. Há um propósito para o verão, mas há um propósito para o inverno. E em tudo você deve ser agradecido. Em tudo você deve dar graça, porque essa é a vontade de Deus e Ele não erra. Seu verão está sendo longo, seu inverno está sendo longo, está doendo. Paciência, mas lute. Deixe o processo de metamorfose ser concluído.
Vai chegar a hora desse casulo se romper e você sair e alçar voo na presença do Senhor. Você não vai viver no inverno para sempre. Nós não vamos viver em pandemia para sempre. A palavra diz que a gente pode ser até afligido, que a gente pode sofrer, que a gente pode penar aqui nessa terra, mas que tudo isso produz esperança e que a esperança não traz confusão, não falha. Porque a nossa esperança está no Senhor, nós sabemos em quem temos crido e temos que ter certeza de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. Precisamos renovar as nossas forças, precisamos saber suportar sim os dias maus, mas o nosso desafio é fazer isso na presença do Senhor, porque sem Ele nós não vamos conseguir. Que o Senhor te ajude a romper esse casulo, que você possa estar aprisionado nesse momento, que o Senhor te dê forças para que as suas asas sejam abertas e que você possa alçar um voo na presença do Senhor, te levando a lugares jamais imagináveis. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente nessa noite. Amém.